Dentro deste contexto do trabalho com as crianças, a revista adventista, o periódico adventista, o instrutor dos jovens, recebeu uma carta de um dos leitores. Nesta carta, o leitor fazia uma solicitação. Veja o que ele pedia. Por favor, me diga onde posso encontrar um livro de peças religiosas apropriadas para crianças adventistas do sétimo dia. Veja qual foi a resposta do periódico adventista à solicitação desse leitor. Esta resposta foi publicada na própria revista O Instrutor dos Jovens, de 15 de janeiro de 1929, por H.T. Elliott, que na época era servidor da Associação Geral da Igreja Adventista. Veja qual foi a resposta. A atuação em peças religiosas tem influência questionável. O uso de peças e drama teatral na igreja tende a quebrar a resistência ao teatro público. O testemunho de algumas jovens mulheres que mais tarde entraram em carreira profissional ou de dança, em relação à influência que receberam em alguma igreja teatral, no sentido de sua primeira inclinação a tal carreira, é um testemunho contra o uso de peças religiosas. O interesse pela trama e o uso de trajes criam uma atmosfera de irrealidade e fingimento na mente das crianças. Neste mesmo contexto de trabalho com crianças e jovens, encontramos uma advertência publicada na Review and Herald, de 8 de fevereiro de 1934, por um dos depositários do patrimônio de Ellen White, o pastor Frank McClellan Wilcox. Veja o que ele escreveu. Nunca salvaremos nossos jovens e crianças organizando programas em nossas instituições ou igrejas que fazem apelo constante ao seu amor pelo entretenimento. Será que temos visto isso hoje, irmãos? Programas que fazem apelo ao entretenimento sob uma roupagem de culto? Pastor Wilcox continua dizendo o seguinte: de fato, onde este apelo é continuamente feito à sua natureza, eles perderão o interesse nas realidades solenes e sóbrias do serviço cristão. Eles se cansarão da reunião de oração, da pregação do evangelho, do estudo da lição da escola sabatina. Não é isso que podemos observar em nossos dias? Crianças e jovens sem o mínimo interesse no estudo da Bíblia, sem disposição para participar do trabalho missionário, sem vontade para estarem nos cultos de oração, sem ânimo para estudar a lição da escola sabatina, e ao mesmo tempo, muito animados, muito afoitos por filmes, novelas televisivas, teatro religioso. Jovens sem o mínimo interesse em estar na igreja nos cultos, digamos assim, normais, mas que lotam os congressos e campais. Por qual razão só conseguimos encher a igreja de jovens e até de adultos se houver algum programa super especial? Por que se perdeu o gosto pelos cultos normais da igreja? Observe o título do artigo que acabamos de ler. O drama religioso. Devemos introduzi-lo em nossas igrejas e instituições? A resposta do artigo, em resumo, foi definitivamente não. E esse artigo foi escrito por um dos depositários do patrimônio de Ellen White, alguém de sua extrema confiança que se tornou depositário por indicação direta da profetisa. Mais adiante eu vou apresentar outras citações desse artigo do pastor Wilcox. Vamos ver agora mais uma citação de Ellen White. As reuniões festivas, as glutonarias, as loterias, as cenas mudas e representações teatrais estão fazendo um trabalho que produzirá um registro com seu fardo de resultados para o juízo. Em nome de Jesus, eu apelo aos caros líderes da igreja. Precisamos parar para pensar a respeito disso com a máxima urgência. Não podemos simplesmente incentivar um método sem considerar suas implicações na vida espiritual da igreja. Outro artigo da Review and Herald, do dia 17 de abril de 1883, trouxe uma dura advertência à igreja. Veja, esse artigo não foi escrito pela própria irmã White, mas foi publicado num período em que ela ainda vivia. Veja o que diz ali. Ao cumprir nosso dever de vigia, observando os sinais dos tempos, muitas vezes se torna nosso dever doloroso registrar, entre outros eventos, as evidências tristes da degeneração na igreja. A igreja não é mais vista como uma luz, uma brilhante luz, um exemplo vivo para a imitação dos outros. Há muitos encontros sociais para diversão, shows de ministérios, jantares, feiras e jogos, além dos entretenimentos teatrais, tudo para o benefício da igreja.
Veja que a palavra benefício está entre aspas. Outro artigo publicado na Review and Herald de 9 de março de 1911. Este também não foi escrito por Ellen White, mas foi publicado pelos seus companheiros de trabalho à época que ela ainda estava viva. Os males do teatro no passado foram aumentados nos últimos 2 ou 3 anos pela marcada tendência de apresentar as chamadas peças religiosas em teatros europeus e americanos. A maioria destas peças são sentimentais no caráter. Alguma cena de amor é introduzida e até mesmo características históricas são retratadas, de modo a diminuir a sacralidade e a dignidade dos eventos. Estas peças servem para tornar a religião burlesca, ou seja, para tirar a seriedade da religião, para torná-la cômica. A serva do Senhor a advertiu. Essas várias formas de divertimento nas igrejas modernas têm arruinado milhares que, não fosse isso, poderiam ter permanecido corretos e se tornado seguidores de Cristo. Caracteres têm sido arruinados por esses festivais da igreja e apresentações teatrais da moda, e mais alguns milhares serão destruídos. Contudo, o povo não se aperceberá do perigo, nem da temível influência exercida. Observe então essa frase final. Contudo, o povo não se aperceberá do perigo. O povo não vai perceber o perigo, não vai perceber a temível influência exercida e vai dizer, não tem nada a ver.